Melhor notícia que poderia sair no dia da decisão. No entanto, Tite apronta a pior do ano na escalação do Flamengo. Vamos comentar sobre isso. Hoje tem Flamengo, rapaz. Finalmente, posso falar isso de novo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E se o Flamengo avançar hoje diante da equipe do Bahia, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, porque simplesmente a equipe do Criciúma não, do Juventude, pipocou no jogo. O Neneca entregou a paçoca 2 vezes, o VAR salvou uma vez, na outra não salvou, mas o Corinthians conseguiu o placar que precisava, né? Venceu o jogo aí por 3-1 e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Uma ótima oportunidade, lógico, tem que passar, aquela coisa toda, a gente tá vencendo, mas tem que passar, mas uma ótima oportunidade para mim, pro Flamengo dar uma saraivada no Corinthians, depois daquele papelão que eles fizeram lá na casa deles, furando bola, tirando o ar de bola, né? Deram uma banda lá no Wesley. Então, isso aí tem que ser devolvido, né? Não a banda, dentro do campo, gol, bola na rede do Corinthians. Então, para mim é uma ótima oportunidade. Mas para isso, seu Tite hoje tem que fazer o feijão com arroz. Pelo visto, ele não vai fazer, a gente vai comentar aqui para vocês, beleza? É bom que o Corinthians se encrespa ainda mais com Copa do Brasil, mais uma preocupação, quem sabe cai aí para a segunda divisão. Falando em Campeonato Brasileiro, ontem teve um bom resultado para o Flamengo, seria melhor ainda esse resultado se o Flamengo levasse mais a sério o Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza perdeu, né? O Fortaleza tinha um jogo a menos também, igual o Flamengo, no entanto, perdeu esse jogo a menos e era o mesmo jogo a menos que o Flamengo tem contra a equipe do Internacional. Portanto, agora o Fortaleza é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 25 jogos disputados. O mesmo número de partidas do Botafogo, também tem 25, só que o Botafogo tem 50 pontos. Fortaleza tem 48, Palmeiras 47, o Palmeiras só disputa o Campeonato Brasileiro, e Flamengo é o quarto com 44. No entanto, tem um jogo a menos em relação ao Botafogo, a Palmeiras, a Fortaleza. O Flamengo vencendo o Inter fora, o que vai ser um resultado muito improvável, né? Eu sou bem sincero aqui, sempre que o Flamengo vai jogar lá, o jogo sempre é difícil, ainda mais com essa importância que o Flamengo está dando no Campeonato Brasileiro, mas se vencer, o Flamengo chega a 47 pontos e empata na pontuação ali com a equipe do Palmeiras, beleza? Tem esse jogamento, tem que jogar, né? O Flamengo soltou uma nota comunicando a situação do atacante Pedro do Flamengo. A gente já havia comentado, né, dele realizar essa cirurgia aí na sexta-feira. No vídeo de ontem a gente comentou e tá carimbado e tá confirmado. Pedro vai para a cirurgia na sexta-feira para reparar o ligamento cruzado anterior que ele lesionou lá no treino da seleção brasileira. E o Flamengo soltou a nota. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira, dia 13, no Hospital Copa Star, ou seja, amanhã. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira, o mesmo que fez a cirurgia do Pedro lá em 2018, quando ele teve esse problema. O gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, Márcio Tanuri, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos nesse momento delicado da sua carreira. Força Pedro, hashtag Força Pedro, que seja uma cirurgia muito bem sucedida. Lá atrás, quando ele teve essa mesma lesão, ele teve uma lesão a mais no joelho, que foi o menisco também, que foi pro saco, então teve que operar as duas situações. Ele levou 7 meses para voltar a jogar e voltou a jogar no mais alto nível, foi negociado com a Fiorentina, estava cogitado para ir para o Real Madrid, né? Depois volta para o time do Flamengo, então assim, é torcer para que dê tudo certo, que vai dar tudo certo, ele retorna aí o mais rápido possível. Da última foi 7 meses, quem sabe aí 6 meses, ou então os mesmos 7 meses, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Rapaz,
o adversário do Flamengo na Libertadores passou por uma situação inusitada. Eu tô falando do Peñarol. Peñarol se recusa a jogar e é eliminado no campeonato no Uruguai. Time enfrenta o Flamengo na Libertadores. Pois é, rapaz, olha isso. Na última segunda-feira, o Peñarol, Cerro Largo, Cerro Danúbio, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting em Progresso enviaram uma carta à diretoria executiva da competição na qual afirmavam que não participariam da disputa nessas condições, detalhando que a modificação do formato para esse ano foi antirregulatória. E entre essas razões estão absoluta falta de transparência, deficiência da gestão econômico-financeira, renovação dos direitos televisivos e desrespeito aos procedimentos formais. Então, isso significa que o Peñarol vai ficar na tranquilidade enquanto o Flamengo se estapeia com o Bahia e depois ainda tem o Vasco pela frente, que aliás está embalado aí, né? Venceu, né? Venceu não, perdeu fora de casa, mas venceu nos pênaltis a equipe do Atlético Paranaense. Estava secando, ontem os dois que eu estava secando não funcionou, que era o Corinthians, perdeu o Corinthians e ganhou o Corinthians e o Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense perdeu também, né? Então não funcionou secar nem o Vasco, nem o Corinthians, mas tá tudo certo. Poderemos, quem sabe, ter uma final Flamengo e Vasco aí, né? E uma semifinal Flamengo e Corinthians. Lógico, o Flamengo tem que confirmar a sua passagem de fase, tá? Agora, tá aí, informação relevante aí. Agora, o Tite só não pode usar isso como desculpa também pro Peñarol, né? Senão daqui a pouco, não, porque o Peñarol não jogou, aí é problema deles lá, da Federação do Uruguai, não tem nada a ver com isso, o Flamengo tem que fazer a parte dele. Maiores salários do Brasil. Gabigol e De La Cruz estão no top 10, né? Top 10 jogadores com maior salário do Brasil. Ambos possuem um salário de R$1,5 milhão, sendo o 9º e o 10º do ranking, respectivamente, galera. Olha aí, né? O Flamengo aí, primeiro não é, primeiro é o DP aí, que foi pro Corinthians agora, foi apresentado, aquela história toda, mas não vai poder jogar contra o Flamengo numa possível semifinal de Copa do Brasil, porque não foi inscrito para isso. Os 4 reforços do Flamengo podem jogar normalmente. Luiz Araújo, que vai ser titular do time do Tite hoje, lidera, após a pausa na data FIFA, né, a lista, né, de jogadores com mais assistências do Flamengo nesse ano de 2024. São 10 assistências, né, no levantamento feito pelo site Mundo Rubro Negro, que o Luiz Araújo tem no campeonato. Arrascaeta vem logo atrás com 9, Pedro com 8, não vai dar para aumentar porque só joga no que vem. Gerson tem 7, Cebolinha com 5, também não vai dar para aumentar, só joga no que vem. De La Cruz tem 5, Ayrton Lucas 5, Lohan 3, Vinha 2, só vai poder jogar no que vem. E Léo Ortiz também 2 assistências. O Luiz Araújo é muito importante para esse time do Flamengo, por mais que seja muito criticado, viu? Vem dando uma resposta muito convincente nas partidas do Mengão. Vamos lá, pessoal, informação aí do GE. Globo, outros companheiros também publicaram, o grande Léo José, Vitor Belotti, lá do Colando do Fla. Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou uma mudança no estatuto para dificultar que o clube vire uma SAF. Emenda foi feita por conselheiros e recebeu 272 votos a favor e apenas 2 votos contra, informam o Fred Gomes e o Thiago Lima do portal GE. Né? A gente já vinha conversando aí sobre essa emenda que seria votada aí nessa semana. Foi votada ontem e ganhou de lavada. Em reunião do Conselho Deliberativo na última noite, o Flamengo aprovou essa situação para dificultar a implementação da SAF, beleza? O Rubro Negro, em 2022, chegou a receber uma proposta de assessoria financeira com modelos de estrutura e potenciais investidores para comprar uma parte minoritária do clube. A emenda, feita por conselheiros, recebeu 272 votos, 2 contra, além de uma abstenção. Agora,
qualquer assunto de SAF no Flamengo deixará a competência do Conselho Deliberativo e precisará ser debatido em Assembleia Geral com quórum de no mínimo 60% dos sócios aptos a voto, número que hoje representaria cerca de 3.600 pessoas, né? 2/3 aí dos votos teria que ter uma aprovação de SAF no Flamengo. Além disso, haverá uma quarentena a ser cumprida caso ela seja aprovada. Quem for o dirigente do clube no triênio anterior não pode assumir cargo remunerado na SAF durante 6 anos. Ou seja, tá bem, vai lá, tem SAF. Quem foi dirigente do clube no triênio anterior durante 6 anos não pode ter cargo nessa SAF. Por exemplo, o Flamengo virou SAF, o Landim não pode ter cargo, o Brian não pode ter cargo, o Dunst não pode ter cargo, tá? A emenda reuniu 217 assinaturas, bem mais que o mínimo de 50 para ser levada ao Conselho Deliberativo, e foi apresentada pelo conselheiro Rodrigo Gustavo Rotzi, acho que é assim que se fala, desculpa, tá, se eu estiver falando errado, que faz parte do grupo político Frente Flamengo Maior, mas formulada junto com o Flamengo Sem Fronteiras e outros grupos políticos. 3 pré-candidatos à eleição do clube em dezembro votaram a favor da aprovação, em ordem alfabética, BAP, Maurício Gomes de Matos, e o próprio Rodrigo Dunst, né, que é o candidato da situação, o candidato do presidente Rodolfo Landim. Portanto, se um dia o Flamengo virar SAF, o que eu vejo uma situação completamente desnecessária. O Flamengo tem orçamento, o Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo tem potencial para aumentar ainda mais essas receitas. O Flamengo não bateu no teto e tá aí mais uma dificuldade para essa situação ser aprovada, a situação da SAF, caso algum dia seja apresentada e coisa e tal, que eu acho que não tem realmente necessidade nenhuma, e para mim isso aqui é uma notícia boa, beleza? Histórico a favor do Flamengo. O Flamengo nunca foi eliminado após vencer o primeiro jogo fora de casa em toda a sua história na Copa do Brasil. Rapaz, aí até bato na madeira. Esse é o caso no confronto com o Bahia, com quem o Flamengo vai duelar hoje, quinta-feira, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Tem esse tabu e ainda tem a situação com o Rogério Ceni. Em 13 jogos, perdeu as 13 partidas contra o Flamengo. Então, por favor, senhor Tite, senhor Titinho aí, que é o Matheus Bach, não vamos deixar essa situação acabar, né, meu velho? Porque senão realmente vai ficar bem complicado, né? No treinamento de ontem, né, o último treinamento do Flamengo, hoje não tem treino, evidente, tem jogo hoje, apesar de que teve técnicos que treinavam no dia do jogo, né, o Jorge Jesus, acho que o Paulo Souza, o Vitor Pereira, eu sei, jogadas de bola parada, mas o Tite não, tá? Hoje não tem treino. O De La Cruz segue tratando a lesão na coxa direita e sem treinar totalmente com o restante do elenco. Na última quarta-feira, o meia uruguaio realizou trabalhos internos na academia e também no campo sob a supervisão da equipe de fisioterapia, informa a Mônica Alves do portal Coluna do Fla. Então, De La Cruz não vai entrar nem dentro do ônibus para ir para o jogo hoje, a não ser que ele vá ao jogo para assistir o jogo com a família dele. Se eu fosse ele, assistir de dentro de casa mesmo, para ficar mais descansado ali, mais tranquilo. Tem clássico, não tem necessidade de forçar ele. E aí depois, a gente ainda tem o Penharol, né? Não sei nem se ele vai jogar esse clássico aí de hoje contra a equipe do Bahia. A nação rubro-negra vai lotar o Maracanã hoje. Já foram vendidos aí mais de 55 mil ingressos, né? E é um número real, não é aquele número de antigamente, que também era real, mas que tinha a questão do cambismo. Hoje todos os setores do Flamengo contam com a biometria facial. E além disso, vai ter uma grande festa em todos os setores do Maracanã. Inclusive, as torcidas organizadas do Flamengo pedem para que o torcedor adiante a sua entrada na arquibancada ali para fazer a grande festa. Vai ter mosaico no setor sul, vai ter mosaico no setor leste, vai ter mosaico no setor
norte, deve ter aquele mosaico 3D, né, integrantes de torcidas organizadas durante a noite de ontem publicaram imagens, não do que vai acontecer, mas trabalhando lá no Maracanã para produzir essa enorme festa. Então, vá ao Maracanã e entre cedo para você participar dessa enorme festa. E, cara, o time não pode decepcionar de forma nenhuma a nação rubro-negra. E aí, rapaz, vocês viram que eu botei aí no título que o Tite aprontou, e na minha opinião ele aprontou mesmo, e vocês vão entender o porquê que a gente vai entrar na questão da escalação do Flamengo aqui agora. Escalação do Flamengo. O Fabrício Bruno e o Gerson treinam e gringos serão avaliados horas antes do jogo. O Varela e o Pulgar, que jogaram mais de 90 minutos na última terça-feira por suas respectivas seleções, desembarcaram na noite, ali por volta das 7 horas da noite já, na cidade do Rio de Janeiro. Com isso não foi possível que eles treinassem, o Flamengo treinou na parte da tarde, justamente para ver se teria o tempo adequado para esses jogadores se integrarem ao elenco, se entregarem ao elenco. Eles seguiram a programação normal das suas seleções e acabaram que não se reintegraram. E tem a questão também de que, na véspera, o Tite gosta de treinar na hora próxima do jogo no outro dia. Então a hora mais próxima é de tarde, ele não vai treinar de noite, né? Até para dar 24 horas de descanso ali, pelo menos, para os atletas, beleza? E aí, pessoal, ó, o negócio é o seguinte. Segundo o GE, o Tite vai levar força máxima a campo, tá? Do que tem disponível. Eu vejo essa força máxima aqui, eu vejo alguns poréns. Dos 4 selecionáveis que voltaram após o período dos times, Brasil, Chile e Uruguai, né, das eliminatórias, o Gerson e o Fabrício Bruno conseguiram voltar a tempo, treinaram normal, sem nenhuma restrição física no CT Ninho do Urubu, só o Pulgar e o Varela que tiveram aí esse problema. A dupla, aliás, desembarcou no Rio de Janeiro, enfim, já falei do Pulgar e do coisa. Tite vai avaliar as condições físicas dos dois. Se estiverem bem, é possível que comecem jogando. Um provável Flamengo é o seguinte, teve uma mudança aqui. Nessa escalação que eu vou comentar agora, teve uma mudança, e no meu entendimento, uma mudança completamente errada. Vamos lá. Matheus Cunha é o goleiro do Flamengo, goleiro das Copas do Flamengo, normal. O Varela e o Wesley têm uma dúvida ainda, tá? O Varela vai ser reavaliado. Se o Tite vê que ele tem condições físicas, o Tite vai escolher o Varela para começar na lateral direita do Flamengo. Se não tiver condições, vai começar o Wesley. Fabrício Bruno e Léo Pereira, tudo certo com o Fabrício, se quer entrou. Tem apenas a questão da viagem, que não é tanta, do Paraguai para o Rio de Janeiro. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz e Pulgar na volância. Entretanto, existe a chance do Tite entrar com o Alan e o Pulgar. Para mim, isso é um tremendo erro. Pra que vai começar? Não tinha nem cogitar isso. É uma das dúvidas. Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Aí eu te falo, cadê o Gabigol? Cadê o Gabigol? Se o Tite começar o jogo com Alan e o Gabigol não estiver em campo, Pedrão, tem Gabizete? Não é questão de ser Gabizete. É questão de por que não reedita a dupla Bruno Henrique e Gabigol, não faz o feijão com arroz. Vai botar o meio de campo a mais, assim como fez na Bahia. Deu certo lá? Não deu. Não deu certo. Ganhou, mas não deu certo. Você viu que não deu certo. O Flamengo hoje joga pelo empate no Maracanã. Se o Bahia vencer por um gol de diferença, a partida, você sabe, vai para os pênaltis, que vai ser um verdadeiro horror se isso realmente acontecer, porque o Flamengo tem que vencer, o Flamengo tem no mínimo empatar, o que já vai ser horrível, mas pelo menos a gente não vai ter esse sofrimento aí de ir para os pênaltis. Vamos ver o que vai acabar acontecendo hoje. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.